Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos começar. Hoje a gente vai começar, de fato, a parte mais abstrata do curso. A parte que vai precisar mais da imaginação de vocês. Entretanto, hoje também acho que a gente vai começar a aplicar, óbvio, de maneira muito superficial, alguma coisa que é aplicada diretamente na área de engenharia civil. Um trecho do que a gente vai ver aqui é toda uma disciplina de engenharia civil, a disciplina de mecânica geral. É a próxima, semestre que vem, que vocês têm mecânica geral, né? Então, assim, um pouco do que a gente vai ver aqui é o que vocês verão lá. Antes eu quero começar fazendo uma breve revisão do centro de massa, tá? Mas eu vou fazer essa revisão de uma maneira diferente. Ó, vamos fazer a seguinte coisa. Eu fiz um desenho ali e ele ficou maravilhoso. Você consegue bater o olho nele, identificar claramente que isso aqui é um barco. Ó, temos um barco e ele está. E assim, vocês vão escolher os valores para eu mostrar para vocês que é simples, tá bom? A única exigência que eu faço é a seguinte, olha. A gente tem que escolher 3 valores aí. Um valor para a massa do homem, um valor para a massa do barco, e precisamos escolher um comprimento para o barco. Tudo bem? Certo? O que eu quero analisar? Eu vou desprezar a ação da força da água, da força de resistência da água. Tá? Então, é o seguinte, eu tenho um carinha que ele está aqui na popa, não sei, nunca fui pescar, parte de trás. Está a parte de trás do barco. E aí ele decide se levantar e caminhar até a frente do barco. Já fiz um desenho ruim aqui. Ó. Deixar assim, ali ficou bom. Só que à medida que ele vai andando, eu quero saber, ele consegue se deslocar? Essa que é a questão. Se o homem consegue se deslocar. Primeiro vocês estão imaginando, cara, acho que sim. Porque ninguém está preso lá no barco porque não consegue se deslocar. Certo? Só que nós vamos ver que talvez ele não consiga. Então, eu vou precisar de alguns dados para resolver isso. Que dados que eu quero e vocês vão escolher. A única exigência que eu tenho eu preciso da massa do homem, preciso da massa do barco e o comprimento do barco. Única exigência, o barco vai ser 3 vezes mais massivo que o homem. Só isso. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês escolham aí. O que você quer escolher? Vamos ver se o João Pedro está acordado. Você quer escolher a massa do homem ou do barco, João Pedro? O homem? Então fechou. Então, ó, M pequenininho. Vamos ver se o João Pedro está prestando atenção, hein? 90 quilogramas. Viu, João Pedro? 90 quilos não existe. Quilo, a palavra quilo significa 1000. Tá? 90 quilogramas. E a massa do barco, quanto você escolhe? Ele está pensando certo, só está executando errado. Não, ele falou 300 e 270. Vocês estão tentando tirar um sarro do João Pedro aí, ele está falando certo. 270 quilogramas. Perfeito. Ok? Então vamos lá. Matheus, já que você está tirando sarro, escolhe aí um comprimento do barco. Não, João Pedro, tá vendo? Você fica tirando sarro aí, ó. Matheus. Vou escolher 4. Podia ser 5, tá? Podia ser 5. Coloquei 4 só porque você tirou sarro do João Pedro. Pelo menos o João Pedro pode falar. O que eu escolhi, mantém-se lá. Tá certo? Qual que é a ideia? O que eu quero avaliar com vocês é o seguinte. Vamos começar escolhendo um sistema para análise. Quem é o sistema que vocês querem analisar? Só o barco? Barco e homem. Porque se você... quem é que vai ter interação direta que vocês conseguem ver? Homem e barco. Então é legal eu colocar no sistema, Júlia, o homem junto com o barco. Tudo bem?
O homem junto com o barco. Presta atenção na minha pergunta para me dar uma resposta decente. Tem força externa, se eu considerar como sistema homem e barco? Sim. Não. Estou desconsiderando o vento. Tem quem? Não. A força de resistência da água eu estou desprezando. Eu desconsiderei o ar. Tem força-peso. A força-peso, quem é que aplica a força-peso no homem? A Terra. A Terra não está no sistema. Só que a Terra, a força-peso, só que a força que a Terra aplica se anula com a força normal. Tem a força-peso do barco. A força-peso do barco se anula com empuxo. Força, quando você tem contato com fluido, se chama empuxo. Então, tem força externa? Tem. Mas quanto dá o somatório das forças externas? 0. Tudo bem? Então, considerando como sistema, olha só. Considerando como sistema homem mais barco, eu tenho que o somatório, cuidado, tem força externa? Tem. Mas o somatório vetorial das forças externas é 0. O que significa isso, então, para a gente? Vamos ver como é que vocês estão de teoria? O momento linear de quem se conserva? O momento linear do sistema. Só que a gente tem uma nova interpretação para o momento linear do sistema. O momento linear do sistema é o momento linear de um único ponto do centro de massa. Tudo bem? Então a gente chega à conclusão que o momento linear do centro de massa vai se conservar. Ou seja, o centro de massa tem velocidade constante. Tudo bem? Certo? O momento linear do centro de massa, vamos colocar assim, ó, é constante. O que acarreta, eu não ia nem colocar isso, mas eu vou seguir a ideia do Igor, que a velocidade do centro de massa é constante. Presta atenção que vocês vão tirar uma outra conclusão aqui. Qual a velocidade inicial do centro de massa? Lógico que sabe. Eu falei, o homem está sentado, parado ali no barco. Quanto que é a velocidade inicial do centro de massa? Quanto tem que ser a velocidade final do centro de massa? O que isso significa? Que o centro de massa tem que ficar parado. E isso que é interessante. Perceberam que o centro de massa tem que ficar parado? Todo mundo de acordo? O centro de massa tem que ficar parado. Mas vamos olhar para aquele sisteminha ali. Eu não sei onde está o centro de massa. Tá certo? Então, olhou ali. Onde é que está o centro de massa do homem? Só do homem. Onde é que está o centro de massa do homem? Estou desprezando a altura, tá? Centro de massa do homem está bem aqui, ó. Homem com H. Sim, mas eu estou desprezando a altura. Eu só estou olhando na horizontal. Tudo bem? Não estou olhando a altura. Imaginando que é um mini anão. Ok? Eu só estou interessado na parte horizontal. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Tá? Onde é que está o centro de massa do barco? No meio do barco. Esse era uma das almas do exercício extremamente complexo que eu fiz na terça-feira. O barco é uma distribuição contínua, certo? Sendo uma distribuição contínua, uma distribuição contínua de massa. Se essa distribuição for homogênea, for constante, se não tiver concentração de massa em locais diferentes, o centro de massa vai estar no centro geométrico. Então, o centro de massa do barco está bem aqui. Tudo bem? Para onde vai estar o centro de massa do sistema? Vai estar entre
Entre o do barco e o do homem. Ok, porque é uma média. Mas o centro de massa do sistema vai estar mais perto do barco ou vai estar mais perto do homem? Vai estar mais perto do barco. Por que o centro de massa do sistema vai estar mais perto do barco? Hã? Porque é mais massivo. Tudo bem? Ó, vamos parar de coisa idiota. Vamos sair desse nível abjeto e baixo que vocês estão? Vamos. Vamos trabalhar o seguinte, ó, em vez de ficar marcando pontinho, precisamos de um sistema de referência. Certo? Então, vou colocar o barco aqui, ó. Ó, aqui está o meu sistema de referência. Tá? Todo mundo ficaria de acordo se eu colocar o meu sistema de referência ao longo de um eixo X. Tá certo? Onde é que vocês querem... E olha assim, é onde vocês quiserem mesmo. Onde é que vocês querem a origem do meu sistema de referência? Vou fazer ali em cima que é melhor. Quem é que é o dono do sistema de referência, gente? Não. Estou atrás de um sistema de referência. Porque eu vou falar assim, ó, qual é a posição do homem? Poxa, não sei. Eu preciso de um referencial inercial. Tudo bem? Então, ó, estou desenhando aqui o barco, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, e estou colocando aqui, ó, o Jefferson. Aqui, X. Certo? O sistema de referência é seu. Então, eu só estou falando assim, onde é que está o barco? Qual a posição? Qual a posição da... Pode ser. É livre. Você quer colocar que aqui seja 0. Então, que posição é essa? 4. Não, o homem está bem no 0. Que está aqui no começo. Certo? Tudo bem? Sistema de referência. Se é uma posição, precisa de uma referência. Fiz aqui, ô Catarina. Por isso que eu estou considerando assim, para eu não precisar considerar bidimensional. Estou fazendo em uma dimensão só. Tudo bem? Onde é que está o centro de massa do barco? Na onde? No 2. Ótimo. No 2. Então, vou fazer esses desenhos aqui. Vamos voltar, porque vocês ainda não estão top do milênio, não. Aqui está o centro de massa do barco. Aqui está o centro de massa do homem. Agora eu preciso calcular o centro de massa do sistema barco-homem. Dá para calcular o centro de massa do sistema barco-homem? Dá. Média das posições ponderada pelas massas. Tudo bem? Então vamos lá? Vou aqui nesse cantinho aqui, ó. X do centro de massa. Vamos lá. Média das posições. Putz, ficou fácil com essa escolha do Jefferson, hein? Né? Quanto que é a massa do homem? 90 V0 mais 270, porque eu considero que toda a massa do barco está concentrada no seu centro de massa, vezes 2, dividido por quanto? Média das posições ponderada pelas massas. Então, os fatores ponderantes são as massas, então tem que somar as massas. Dividido por 360. Vamos ver se o que vocês falaram aí deu certo. Quanto que deu? 2 vezes 270, 540. Certo? 540 por 360, a mesma coisa que 54 por 36. Certo? Tá certo ou não? 54 por 36 é a mesma coisa que o quê? 27 por 18. Certo? 27 por 18. 3 por 2. 1,5. Bom, então resolvemos fácil de cabeça. Aqui não precisamos nem de calculadora. Vocês são foda. Certo? Tudo bem? Faz sentido? Primeiro, faz sentido aquele resultado? Sim. Por quê? Cara, olha só, cara. Deixa de ser burro. Lógico que faz sentido. Olha que legal. Aqui está o centro de massa do sistema. Olha só. Qual é a distância do centro de massa do sistema à massa mais massiva? Meio. Qual a distância dele à porção menos massiva? Quanto?
1,5. É quantas vezes maior a distância? Por que é 3 vezes maior? Porque a massa é 3 vezes menor, era mais fácil que isso. Certo? Não precisava nem ter feito conta. Como vocês são burros? Certo? Não, quem fez aquilo ali foi vocês. Vocês até falaram, nossa, é fácil, dá pra fazer de cabeça. Agora, vem comigo. Aí o homem se levanta e começa a andar. Eu vou fazer uma análise não por momento linear. Quando o homem começa a andar no barco, tem uma interação entre ele e o barco, não tem? Ele empurra o barco para trás, o barco empurra ele para frente. Se ele empurra o barco para trás, o que vai acontecer com o barco? Vai para trás. E o homem vai para frente. Só que eu estou analisando via ação e reação. Eu não posso analisar via ação e reação. Cadê? Eu posso, mas não é o intuito agora. Agora eu quero analisar não via ação e reação. Agora eu vou querer analisar todo o sistema via momento linear. Porque a força de interação entre o homem e o barco é uma força interna. Força interna não muda o momento linear do sistema. Força interna não muda a velocidade do centro de massa do sistema. O centro de massa estava parado. Quando eu terminar todo o movimento, o que tem que acontecer com o centro de massa? Continuar no mesmo lugar. Então, o que vai acontecer? À medida que o homem for andando, o barco vai recuar para manter o centro de massa na mesma posição. Certo? Vamos calcular? Vamos calcular? Ó, vamos imaginar uma segunda posição aqui, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. O homem vai estar aqui. Não, o homem está de... o homem está aqui, né? De laranja. O centro de massa do barco está no meio. 1, 2. Certo? Meu desenho ficou bom ou não? Legal que vocês reparem tudo, mesmo na física, né? Meu desenho ficou bom? Não ficou bom. Eu vou ter que redesenhar. Porque o que deve acontecer com o centro de massa? Ele deveria permanecer na mesma posição, né? Ele está bem no meio dos dois. Exato. Entendeu? O meu desenho não ficou bom. Ok. Certo? Depois a gente vai refazer esse desenho. Eu já sei que ele não ficou bom. Mas eu já sei que a posição do centro de massa... Vamos fazer o seguinte. No fim. Tá? Eu vou imaginar mais ou menos, eu não sei. Eu vou imaginar que o meu desenho está bom. Ok? Eu vou imaginar que o meu desenho está bom. Aqui é a posição 0. Estou imaginando que o meu desenho está bom. Quanto que o barco recuou? Você sabe? Não sei. Fala uma letra aí para falar o tanto que o barco recuou. R. Então, essa posição aqui é o tanto que o barco recuou. Essa posição é menos R. Tudo bem? E essa posição aqui está quanto? Era 4. Quanto que o barco recuou? O barco recuou R. Então, quanto que é essa posição? 4 menos R. Depois que eu tiver o resultado, eu faço o desenho novamente, a gente vê se aí fica bom. Então, vamos calcular. No final, eu vou ter que o novo centro de massa... Bom, eu já sei o resultado do novo centro de massa. Quanto que tem que dar o novo centro de massa? Tem que dar 1,5. O novo centro de massa ainda tem que ser 1,5. Tá certo? Porque só teve força interna. Então, novo centro de massa. Diga. Ele se desloca.
O barco vem para trás, o homem vai para frente, para que o centro de massa se mantenha na mesma localização. Certo? Vamos ver? Novo centro de massa, vamos calcular? Então vai ficar assim, ó, 1,5 é igual a nova média. Bom, eu já sei que eu vou ter que dividir por 360. De acordo? Vou ter que dividir por 360. Putz, agora as médias vai ficar complicado, hein? Vamos lá. Aqui é o homem, né? Qual que é a massa do homem? 90. Vixe, agora eu acho que não dá pra fazer de cabeça não, hein? Vocês que gostam de fazer de cabeça. 90 vezes a posição do homem. Qual é a posição do homem? 4 menos R. Mais. Onde é que está a posição do centro de massa? Ele está bem no meio do barco. Como é que você acha o ponto médio? Soma e faz o quê? Divide por 2. Certo? Tudo bem? Vocês já viram isso de geometria analítica. Então vai ser 4 menos R mais menos R, dá 4 menos 2R, dividido por 2. 2 menos R. Ah, como se esse aqui também tivesse afastado. Gente, é um barco, né? O barco afasta como um todo, né? Cada ponto do barco vai andar ao mesmo tanto. Se a ponta do barco afastou de R, o meio do barco vai afastar quanto? R. Então precisa ter feito essa conta. Então é só você colocar 360, que multiplica 2 menos R. Para ver se vocês estão prestando atenção. 270. Gente, a partir de agora é conta, tá bom? Eu vou fazer a conta do meu jeito. Vamos ver se vocês fiquem iguais a arroz de festa. Só acompanha, certo? Tá vendo ali? Sabe o que eu vou fazer em cima? Aquilo ali é uma fração, né? Eu vou dividir em cima e embaixo dessa fração por 10. Tá bom? Quando eu dividir por 10, aqui tchau, aqui I have to go now. Certo? Putz! Tô vendo que dá para melhorar. Dá para dividir por 9. Em cima e embaixo. Quando eu dividir por 9, aqui tchau, aqui sobra 3, aqui sobra 4. Tudo bem? De acordo? Então, o que ficou? Do lado de cá, 1,5. É que eu fui ver se dava para fazer mais coisa. 1,5 igual. Aqui 1,5, que 1,5. 1,5 é uma pinóia. Vocês gostam de complicar a vida. Do lado de cá é 6. Do lado de cá é 6. Ó. 4 não está dividindo? Multiplica os dois lados por 1,5. 6. 6 igual. 4 menos R mais 6 menos 6 menos 3R. Bom, aquela ali vocês aprenderam a fazer o que na primeira série? Né? Quanto que deu R? Esse 6 vai embora com esse 6, né? Menos 4R, jogo para cá, mais 4R. R igual a 1. Então quer dizer que meu barco recuou exatamente 1 metro. Certo? Parece que eu fiz o desenho certo. Não, não fiz o desenho certo. Vamos apagar, vamos recuar o barco em 1 metro, e aí a gente vê se as posições ficaram certinhas. Isso, aqui, ó. Vamos lá, vamos desenhar aqui o meu barco bonitinho. Não preocupa com a resolução do exercício. Eu quero que vocês entendam a ideia. Centro de massa estava inicialmente em repouso. Só teve ação de força externa, de força interna.
Estava centro de massa, estava na posição, só teve ação de força interna, o que vai acontecer com o centro de massa? Permanecer naquela posição. Tudo bem? Aí eu teria que analisar a força externa, massa da aceleração do centro de massa. Certo? Aí seria exercício nível IFA. Tudo bem? Não, nível IFA, né? Ó, vamos colocar as coisas aqui como elas devem ser agora. Essa posição é -1, que é o barco. Tudo bem? Essa posição é -1. Que posição é essa daqui? 3. Antes que a Lívia me corrija, o homem é laranja, né? O homem está aqui. Aqui está o 0. Mas eu não preciso do 0. Onde é que está o centro de massa do barco? Não, do barco. Que 2. 1. Tá bem no meio. Esse cara não está prestando atenção, cara. Ó, ele tem que estar bem no meio aqui. Tá no 1. Esse, ele recuou 1 também. 1. Certo? Agora vamos ver se faz sentido. Onde é que está o centro de massa do sistema? Ele permaneceu na mesma posição. Fez sentido? Fez sentido? Não precisa nem ver os valores, mas olha aqui. A distância dele, a parte mais massiva, 1 quadradinho. A distância dele, a parte menos massiva, 1, 2, 3 quadradinhos. De acordo? Tudo bem? Captaram a ideia? Vamos começar o curso de Física 2? Agora a gente começa o curso de Física 2. Vamos lá, meus amiguinhos. Antes de eu começar o curso de Física 2, deixa eu contar uma historinha para vocês. Quem é que gosta de futebol? Não, quero falar com as meninas. Vocês são chatos pra caralho. Não, mas eu sei, mas vocês também são legais, vocês também são meninas. Gostam? Que time? Não, né? Fodam-se vocês. Fala aí, que time, João Pedro? Isso explica muita coisa. Júlia, você tem algum time? Qual? Ótimo. Se você gosta do São Paulo, o que a gente fala que você é? Não. Tá. Qual o nome de uma pessoa que gosta de algum determinado time? Por exemplo, em inglês se diz fan. Né? O cara que torce para o São Paulo é um São Paulo's fan. Não, em português a gente não usa. Torcedor. Já pararam para pensar que essa palavra não tem muito significado? Parece que eu não estou falando nada da aula. Torcedor. Torcedor lembra o quê? Torcer. O que tem a ver eu gostar de um time de futebol com a palavra torcer? A palavra torcer, ela vem do latim. A palavra torcer vem do latim. Torquere. Certo? Torquere. Que é o assunto que nós vamos ver agora. Torque. Tá? Mas por que isso teve... O que isso tem a ver com um torcedor de futebol? É porque antigamente, principalmente lá na década de 50, era muito comum, não era comum que é hoje, na faculdade você ter praticamente o mesmo número de mulheres e de homens, por questões da época, as mulheres ficavam destinadas aos trabalhos domésticos e ao cuidado com as crianças. Só que isso não impedia as mulheres de gostar de futebol. E você tinha rádio, e principalmente, vocês brincaram, época de Copa do Mundo. Então as mulheres ficavam ouvindo rádio e por conta da tensão, elas ficavam com o pano de prato, tensas, torcendo o pano de prato. Parece absurdo, mas é daí que vem a expressão torcedor. Da pessoa que fica
É um torcedor de pano de prato. Ele está torcendo, tá certo? Mas para nós, toda essa historinha só importa para a gente estudar isso. Depois vocês perguntem para algum professor da engenharia civil, tá bom? Perguntem mesmo. Porque às vezes eu falo algumas coisas voltadas à engenharia e eu não tenho todo esse conhecimento de engenharia. Mas eu tenho a impressão que essa é a grandeza mais importante dentro da engenharia civil. Torque. Tá certo? Tenho a impressão. Só que engenharia civil, aqui eu vou usar o nome físico, torque. Engenheiro civil normalmente chama isso de momento. Tá bom? É um nome errado. Já estou avisando, o nome está errado. Você quer falar por completo, seria momento de uma força. Só que eu também entendo que no vocabulário cotidiano, você faz determinadas abreviações e elas acabam ficando. Então, dentro da comunicação entre engenheiros, você falar momento, não vai haver confusão. O cara sabe que está se tratando de momento de uma força, sabe que está se tratando de torque. Tá certo? E diante de tudo que eu falei, vocês sabem que torque tem a ver com o quê? Torque tem a ver com torcer. Não com torcedor, né, cara? Torcedor, cara. É nessas horas que a gente vê que a didática da gente não funciona em bosta nenhuma. O cara vai pôr, o que é torque? Tem a ver com o torcedor do São Paulo. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar com um exemplo bem parecido que a gente acabou de fazer em sala. Tem um disco aqui. Ô, gente, vocês são muito felizes, cara. O que foi? Mas... Pergunta extremamente difícil para vocês. Catarina, pergunta de prova e você tem que resolver em 2 segundos. Agora. Se você responder certo em menos de 2 segundos... Esperando eu dizer qual é a pergunta. Temos ali um disco de densidade uniforme. Cadê o centro de massa desse círculo? O que é o meio de círculo? Muito bom, Catarina. Segundo a Catarina, o meio de círculo está ali. Muito bom. Olha lá. Está ali o centro de massa, está ali. Ok? Vamos imaginar que vai acontecer o seguinte. Eu chego aqui, eu estou aplicando essa força externa, a qual chamarei de força F. O João Pedro aplica essa força externa, de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Bora! Quanto que dá a resultante das forças externas? Por mais que o meu desenho ficou ruim. Opa! Se a resultante das forças externas deu 0. É assim, antes da gente ter estudado tudo isso, a primeira coisa que você falaria, você ficaria meio surpreso, mas peraí. Claramente você sabe que vai acontecer alguma coisa. Certo? Só que aí você entra meio que em contradição, porque, cara, a força resultante está sendo 0, então eu imaginaria que ele deveria continuar parado. Só que ele não vai continuar parado. O que vai acontecer? O que você imagina que vai acontecer com aquilo ali? Vai girar. Quem é que está causando giro nele? Mas as forças estão se anulando. Quem está... Não.
Quem está causando? Porque claramente isso aqui vai girar. Claramente aquilo ali vai girar. Certo? Com essa aplicação de forças. A minha pergunta é, quem é que está causando a aplicação? Quem é que está causando esse giro? Quem é que é o responsável pelo giro? As forças. Não sei. Não, peraí. Ótimo, mas vamos por partes. Vamos por partes. Quem é que está causando, quem é que está sendo responsável pelo giro? Não pode ser o centro de massa responsável pelo giro. Porque o centro de massa existe independente de ter giro ou não. Então, vamos no mais óbvio. Quem é que está sendo responsável pelo giro? As forças. Tá? Quais? Eu que estou perguntando, não é vocês. Olha ali, quais forças são responsáveis pelo giro? É as únicas que estão. Mas está se anulando. Entendeu? Não, entendeu? Se você está incrédulo é porque você entendeu. É aquelas ali, é a única que está atuando. Elas são responsáveis pelo giro. Só que a pergunta é como que elas podem ser responsáveis pelo giro se elas estão se anulando. A única maneira da gente entender essas coisas é a gente pegar situações similares. Similares, não iguais. Vou fazer o seguinte. Precisa, porque se eu coloco só F, eu estou dizendo que essa tem a mesma direção e mesmo sentido que essa. Tudo bem? Eu posso colocar F1 e essa daqui é F2. Aí, show. Aí eu não preciso do menos. Mas aqui eu já quis dizer que são forças de mesmo modo. Tudo bem? Muito boa pergunta. Dá uma olhada aqui, ó. Outra situação. Chego aqui e aplico uma força F. Chego aqui, aplico uma força menos F. Porra, João, de novo, João. Caralho, larga esse celular. Olha lá. Vai girar. Mas peraí. Eu tô com uma situação idêntica à anterior. Eu tenho duas forças de sinal. Não, tenho duas forças de mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. Ah! Então aplicado o quê? Aplicado em posições diferentes. Show. Vocês estão ficando. Tá vendo? Gente, parece zoeira. Por mais idiota que seja, mas agora vocês estão sendo engenheiro. Certo? Porque vocês estão começando a raciocinar. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se vocês estão bons mesmo. Vamos ver. Vocês estão aí se achando, eu sou o cara. Então tá. Vocês falaram que tá aqui, eu vou aplicar uma força aqui. Pronto. Resolvido o problema. Agora, vai girar ou não? Mas elas estão aplicadas em pontos diferentes. Vocês falaram para mim que o problema era pontos diferentes. Coloquei duas forças em pontos diferentes e você está falando que não vai girar. Aqui também essas duas forças estão sendo anuladas. Vocês já aprenderam em geometria analítica que a posição do vetor não interessa. Você sabe o que é legal? A intuição de vocês está boa, está certo. Isso aqui não vai girar. Não vai girar. Aqui vai girar. Mas eu quero que vocês formulem a resposta. O que tem de diferente? Por que com essa configuração gira e com essa configuração não gira? Oi? Você pode melhorar essa resposta. Você pode melhorar essa resposta.
Não, aquela força F vai ser a mesma o tempo todo. E eu estou analisando. Fala, João. O desenho de lá, da esquerda, não é tipo a força para cá ou para cá, né? Perfeito. De cá, tem umas forças para lá para cá. João, tá perfeito. Você está falando a mesma coisa que todo mundo está falando. Só que, peraí. Vamos colocar nos pontos. O que vocês estão fazendo aqui? Uma graduação. Então, vocês têm que apresentar um nível de argumentação mais bem elaborado. Porque esse tipo de argumentação que o João fez, por mais que esteja correto, cara, isso aqui está me lembrando uma roda de bicicleta. Aqui, puxou para o lado. Né? Aqui eu tenho um estiramento. Aqui essas forças estão tentando causar uma torção. Ok, só que eu tenho que ampliar o meu vocabulário e a minha capacidade de apresentar isso de uma maneira precisa. Do jeito que vocês estão falando, uma criança mais ou menos falaria. É isso que eu estou querendo dizer. Diga. Não, Guilherme. As forças são iguais. Não, porque eu estou analisando só aquele instante. Pode ser que eu faça, pode ser que essa força, essas duas forças durem um cagagésimo de tempo. Eu faço assim, ó. Tum. Isso aqui vai girar. Se eu chegar e fazer tum, ele não vai sair do lugar. Esse também. Não está no mesmo sentido, não. Essa força está para lá e essa aqui está para cá. Aí na esquerda eles estão em sentidos opostos e direções opostas. Não, estão todos na mesma direção. Tudo é direção horizontal. Mas a direção. Não, estão todas tangenciais. Todas, ó. Eu vou colocar um desenho que talvez ajude, tá bom? É assim, eu poderia já dar a resposta, mas eu quero que vocês pensem. Senão a faculdade fica sem sentido, se a gente não coloca vocês para pensar. Tá bom? Ó. Pode falar em português, claro. O que eu acabei de desenhar? Linhas. Certo? Eu vou dar um nome para essa linha. Linha de ação das forças. Certo? Então, essa linha é a linha de ação dessa força. Essa linha é a linha de ação dessa força. Essa outra linha é a linha de ação das outras duas. Formula a resposta para mim. O que tem diferente? As forças não atuam na mesma linha de ação. Tudo bem? Fala. Se eu colocar. Gente. Ela vai girar. Ela vai. Olha o exemplo que o Guilherme deu, que maravilha de exemplo. Ó. O Guilherme dava assim: ó, tem uma roda de bicicleta. Eu amarro uma corda aqui, amarro outra aqui embaixo. Elas não vão estar na mesma linha de ação. Só que a hora que eu puxar, o que vai acontecer? Elas vão girar até que momento? Até elas. Não sei se elas sempre buscam, e nós nem vamos saber disso, porque aí você está me falando de um comportamento que pode existir para determinada linha de força, para determinado tipo de força. Por exemplo, essas forças que ele acabou de falar, ele descreveu um sistema que, por mais simples que ele pareça, ele está preso a um vínculo. Isso aí vão ser chamados forças de vínculo. Qual é o vínculo? Eles estão presos às forças de tração. Então não dá para eu generalizar, sempre vai tender, não. O fato é, forças que não atuam na mesma linha de ação tendem a causar giro, tendem a torcer para melhorar. Forças que não atuam na mesma linha de ação tendem a causar torque. Tudo bem? Tendem a causar torque. Ah, professor, vamos mudar o exemplo.
Pergunta. Olha aquelas duas forças ali. Uma grandona e uma pequena. Vai causar torque? Vai ou não vai? Vai. Me dá uma justificativa. Por que eu garanto que vai ter torque? São forças diferentes. Não estão na mesma linha de ação. Certo? Não estão na mesma linha de ação. De acordo? Tá. Então vamos melhorar mais ainda. Vamos melhorar mais um pouquinho. Quanto é que está dando a resultante? Tem resultante de força externa? Tem. Então o que vai acontecer com o centro de massa? Vai acelerar. Não, ele não vai ficar parado. Então o que vai acontecer? Que movimento que é esse? O centro de massa deve andar em linha reta, ao passo que o negócio gira. Esse é o movimento que vocês vão ter que estudar. Opa, repetir não. Vou tentar explicar melhor. Se eu puxar. Dá o capacete dele. Onde que nós põe, gente? Não, dentro do lixo não, depois. Não, a Tainara vai esconder. Ele nunca vai desconfiar que foi a Tainara. Vamos lá. Primeiro eu vou tentar mexer com a sua intuição. Imagine um pedaço de pau. Isso daqui, ó. Aqui. Se eu aplicar uma força muito grande para cá e ao mesmo tempo aplicar uma força pequena aqui embaixo, o que você espera que aconteça? Ele vai girando e caminhando. Ele vai girando e caminhando. Mas ele vai girando em torno de que ponto? Só pode ser do centro de massa. Exato. Ela empurra o chão para trás. Exato. Tudo bem? O atrito causa um torque. Eu estou dando uma noção muito ampla de torque, porque eu quero discutir bastante, porque já vem a matemática e vocês vão ver, quanto é o torque? Quanto você quiser que seja. Vai ser um negócio meio estranho. No momento eu estou dando mais uma introdução à ideia do conceito de torque. Ficou mais claro, Guilherme, que ele vai girar e vai andar? Certo? É esse movimento que vocês vão ter que entender e descrever matematicamente até o fim do curso. Então, a gente não consegue ver o torque, né? Eu não consigo desenhar o vetor torque ali para vocês. Pelo menos não bidimensional, vou precisar de uma terceira dimensão. Não, porque tem um vínculo. Aí ele ia parar, se você mantivesse essa força aqui mais intensa, o centro de massa ia continuar acelerando. Entendeu? Mas ia parar de girar porque, assim, de cara, o que eu preciso que vocês entendam? O que a gente precisa para que tenha torque? Não. Forças atuando em linhas de ações diferentes. Sempre que forças atuarem em linhas de ação diferentes, haverá ação de torque? Não. E se as forças estiverem em mesmo módulo? Por exemplo, se as duas estiverem no extremo do círculo, com a mesma força. Com a mesma intensidade. Não precisa nem estar no extremo. Elas podem estar no extremo. Com a mesma intensidade, você vai só deslocar o centro de massa. Você não vai ter uma tendência de giro. Tudo bem? Só que aí agora então a gente fica assim, poxa, vocês vão falar, a Catarine já está nervosa, falou, nossa, a gente não... professor, não tem graça essa vida chata aqui, porque um engenheirão top falou que eu não vou usar nada. O que está faltando aqui? Está faltando um pouquinho de matemática, né? Então nós vou ensinar vocês a calcular o torque. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar imaginar que maneira... Cara, eu acho que de tudo que vocês viram até agora, e olha que vocês estudam álgebra linear, né?
Vocês estão fazendo álgebra linear, né? Sim, então tá. Eu acho que o que eu vou fazer agora é a parte mais abstrata que vocês já viram no curso até agora. Eu vou fazer o seguinte, imagine que aquilo ali é uma madeira. Cheguei, preguei essa madeira. Quer dizer que se aquela madeira for girar, ela só vai ter condição de girar em torno de quem? Em torno do prego. Show? Só vai poder girar em torno do prego. Então eu vou fazer o seguinte, cadê o meu giro? Eu vou aplicar uma força aqui. Pergunta. Essa força F que eu estou colocando aqui, ela vai ser capaz de causar um giro naquela madeira? Sim. Tudo bem? Sim. Ah, professor, mas você falou que para ter torque precisava ter forças em linha de ação diferente. E tem. Olha a linha de ação dessa força. O que mais que está prendendo o corpo? O prego. Então, querendo ou não, o prego exerce alguma força por aqui, que está numa linha de ação diferente. Tudo bem? Não sei, eu sei que está em uma linha de ação diferente. Sabe por quê? Porque a partir de agora, aqui, não desconcentra. Aqui. Ó, tô vendo aqui, ó. Quando eu falar torque, aqui eu dei a ideia do que é necessário para ter um torque. Mas, ô Matheus, quando eu falar torque, se eu falar assim, ó, calcule o torque, se eu colocar, vamos falar em prova, vocês gostam de prova? Se eu falar assim, ó, a questão que vocês mais devem adorar se eu colocar na prova, é se eu colocar assim, ó, qual é o torque? Nossa, cara, vocês resolvem essa questão em 10 segundos. Sabe por quê? Porque essa pergunta está incompleta. Igualzinho era trabalho, eu tinha que falar qual é o trabalho de uma força. Então, quando eu falar em torque, eu vou ter que falar sempre em torque de uma força. Por isso que eu não estou preocupado com o prego. Tá certo? Então, eu vou sempre falar assim, ó, qual o torque dessa força em relação a esse ponto. Então, o torque, ele vai ser uma grandeza que ele é relativa. Quando eu tiver cálculo, esse ponto, eu tô... Não, ponto qualquer, ponto não tem linha. Certo? Isso, tem a ver com as linhas de força, com a linha de ação. Certo? Nossa, Catarina, o que é? Então, o que eu quero. Fala. É porque já eu entro numa coisa que você vai se perder. Então, não, eu tô querendo perguntar o que você se perdeu aí. O torque. Posso te dar uma sugestão? Eu sei que vai parecer. Não, sugestão mesmo. De verdade. Não copia. Tem aula gravada. Tenta só concentrar aqui, que eu acho que vai te ajudar mais. E depois, não, você não tá, porque toda hora você tá precisando perguntar para ela o que eu falei e você tá muito mais preocupada no que eu estou falando do que na compreensão do que eu estou falando. Se você prestar atenção, você está com a dependência de escrever. Assim. Eu tenho certeza que se a gente segurar, você vai ficar igual o Chico Xavier. Escrevendo sozinho. Tenta concentrar aqui comigo. Não, eu sei. Ela vai psicografar daqui a pouco. Você vai olhar ela, Catarina, oi. Vamos lá, olha só. Então, quando eu falar em torque, gente, eu vou estar falando assim, ó. Qual o torque de uma força em relação a um ponto? O que eu estou querendo dizer com isso? Qual é a tendência dessa força causar um giro em torno desse ponto? Porque toda vez que a gente fala de giro, o giro é em torno de alguma coisa. É em torno de um ponto. Então eu vou querer calcular o torque dessa força em torno desse ponto. Você quer ver? Não preciso. Porque o torque é em relação a algum ponto. Eu escolho o ponto em relação ao qual eu vou calcular o torque. Porque eu vou dar um exemplo. Olha aqui, ó. Qual o torque daquela força em torno desse ponto? Qual é a tendência que essa força tem de causar um giro em torno desse ponto? Nenhum.
Porque não tem como girar em torno desse ponto. Entendeu? Certo? Olha lá, já está. Certo. Cada vez que a força é mais para a esquerda. Ó, pera, acabou. O João Pedro vai fazer um comentário top. Vamos lá, João Pedro. Cada vez que a força vai indo mais perto do ponto, dificulta mais a mão. Nossa, sensacional. Pega na minha balança, João. Cara, olha que sensacional que ele falou. Tá certo? Eu vou traduzir do João Pedrez para o português. Cara, ele falou assim, então, professor, quanto maior a distância da força, do ponto de aplicação da força, ao ponto em relação ao qual eu estou calculando o torque, mais difícil vai ser dessa força realizar o torque. É intuitivo para vocês? Se eu quero girar em torno disso aqui, se eu aplicar força aqui, vai dar mais trabalho do que se eu aplicasse. Cara, qualquer um que já abriu uma porta, sabe disso. Certo? Porque se eu quiser fechar aquela porta, eu tenho que causar um giro em torno de um ponto que está ali no eixo da porta. Onde é que eu preciso aplicar uma força de menos intensidade para causar o giro? Quanto mais longe. Você nunca viu uma porta de nenhum arquiteto top que fala, cara, é mais chique colocar a fechadura aqui. Certo? Quando você precisa trocar pneu de carro, o que se faz? Você não vai com a ponta do seu dedo e tenta girar. O que você faz? Você estica para aumentar a distância do ponto de aplicação da força ao ponto que você quer que gira. Vocês, menininhos que começam a namorar e vão para casa das meninas e querem mostrar que é forte, como é que você mostra para a mulher que você é forte? Abrindo uma lata de palmito? Seu marido não deve ter tido trabalho para te conquistar, né? Normalmente, para abrir lata de palmito, qual que é a técnica que vocês usam? Esse da faca tem a ver com diferença de pressão, é outra coisa. Vamos analisar para girar. Então, minha mãe colocava um pano de prato. O pano de prato ele faz duas coisas. Ele aumenta o contato, então ele aumenta a intensidade da força, só que ele também aumenta a distância ao ponto. Certo? Então, por isso, quanto mais você coloca o pano, quanto mais você dobra o pano, vai ficando mais fácil. Você está aumentando a distância ao ponto em relação ao qual você quer calcular o torque. Gente, a gente consegue pensar... Ela está suando ali, segurando. Alguém consegue um outro exemplo? Cotidiano? se você for mecânico, o jeito que eles fazem para tirar o barquinho, eles estavam no braço e por fora. Isso, o engenheiro civil chama essa distância de braço de alavanca. Tudo bem? Então, oi? O braço de alavanca, né? Tá certo? Então, assim, já discutimos grande coisa. Falta matemática. Tá bom? Só faça um favor aqui para mim. Só me responda uma outra coisa. Toda essa força está sendo responsável por causar o giro? Somente uma parte dela. Qual parte dessa força está sendo responsável por causar o giro? Se eu decompor essa força, eu vou ter essa componente. Eu não vou chamar de FY porque ela pode mudar. Eu vou chamar isso aqui de F paralelo e F perpendicular. Aí a pergunta que vocês deveriam fazer é: F paralelo a quem? F perpendicular a quem? Não tem como ser perpendicular a um ponto. A madeira, mas e se não fosse madeira? Ela é perpendicular ao vetor que liga o ponto em relação ao qual o torque está sendo calculado ao ponto de aplicação da força. Esse é o vetor braço de alavanca.
certo? Esse é o vetor braço de alavanca. Já vou, Jeff. Quem que é o vetor braço de alavanca? Eu tenho que calcular o torque em relação a um ponto. O vetor braço de alavanca é o vetor que localiza o ponto de aplicação da força a partir do ponto em relação ao qual o torque vai ser calculado. Certo? Fala, já. Já? Foi? Tudo bem? Então nós vamos imaginar o seguinte. Aqui vai causar o giro. Causou o giro. Tá certo? Não vou desenhar tudo, mas... Opa! Tava tudo... Vamos ver como é que tá das teorias anteriores. Tava tudo parado. Aplicou uma força e a força iniciou aquele movimento. Me fala, o que essa força realizou? Tá bom, ela causou um torque, mas ela realizou um trabalho. Olha ali para mim, qual parte da força realizou trabalho? A componente perpendicular. Então, eu posso dizer, vamos imaginar que o módulo dela foi constante, que tudo foi constante para eu calcular trabalho da maneira mais fácil do mundo. Tá certo? Da maneira mais fácil do mundo, como é que é o trabalho de uma força? Da maneira mais fácil do mundo, o trabalho da força é módulo da força vezes o deslocamento. Se a força for constante, aquilo lá tudo. Guarda essa equaçãozinha aqui. Guarda, que ela vai ser o nosso guia. Ela vai ser o nosso guia. Tudo bem? Tamo junto? Então tá. Então vamos calcular o trabalho aqui, ó. Então vai ficar trabalho de uma trabalho da força F. Na realidade, o trabalho foi realizado apenas pela componente perpendicular. Tamo junto? Módulo da componente perpendicular vezes o ΔS. Ixi, mas o ΔS agora tá complicado, né? O ΔS agora é esse aqui, ó. É o comprimento de arco, né? Eu vou mostrar, provavelmente na aula que vem, o que eu vou falar agora, eu vou mostrar matematicamente como se calcula isso daqui. Mas por hora, como é que eu calculo o comprimento de arco? Raio vezes o arco. Tudo bem? O arco aqui, eu vou chamar de Δθ. Tudo bem? Então, força vezes deslocamento vai ficar força que multiplica o raio. Quem é o raio? Módulo do braço de alavanca. Módulo do braço de alavanca. Vezes Δθ. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo ou não? Gente, o quê? Nossa, meu Deus do céu. Já não basta os moleques lá que parecem uns palhaços que não param de rir. Volta a escrever, vai. Dá uma olhada aqui. Eu vou pegar um ângulo aqui, ó. Chamar esse ângulo de φ. Alguém descreva para mim quem é o ângulo φ. O ângulo φ. O ângulo φ é o ângulo entre a força e a componente paralela. Porém, é mais interessante eu descrever o ângulo φ como o ângulo entre a força e o vetor braço de alavanca. Consegue? Se eu trouxer o vetor braço de alavanca aqui, vai dar o mesmo. Tudo bem? Então, o ângulo φ. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero que vocês notem o seguinte. Ó. Seno de φ. Se eu olhar ali, ó. Quem é o seno de φ? Cateto oposto. Módulo da componente perpendicular. Já que vocês acabaram de fazer uma prova que tinha isso. Dividido por quem? Pela hipotenusa. Que é o módulo da força F. Tudo bem? Perceberam o que eu vou fazer? Nossa, que legal, cara! Vocês falarem que isso daqui não é legal, então o trabalho da força F vai ser módulo da componente F, ó, vezes
seno φ. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque faz todo sentido do mundo eu escrever o trabalho de uma força a partir da força e não de uma das suas componentes. Tá? Vezes seno φ, vezes o módulo de R, só troquei a ordem, vezes quem? Delta θ. Gente, olha que coisa maravilhosa. O que eu posso entender? Força causa deslocamento. Posso entender dessa forma. Força causa, o corpo está parado, a força causa deslocamento. O torque causa o quê? Se o corpo está parado, o que causa um deslocamento também. Mas torque vem de torcer, torquear e de girar. Então eu posso entender. Força causa deslocamento. Torque causa variação de ângulo. Posso fazer esse paralelo? Força causa deslocamento, torque causa deslocamento angular. Posso fazer esse paralelo? Posso? Então repete comigo. Força causa deslocamento, torque causa deslocamento angular. E olha como fica legal. Já que força causa deslocamento, o trabalho de uma força é força vezes deslocamento. Já que torque causa deslocamento angular, seria legal o trabalho de um torque ser como? Torque vezes deslocamento angular. De novo, força causa deslocamento, não é? Não é? Força não causa deslocamento? Então, o trabalho da força é módulo da força vezes deslocamento. Torque causa deslocamento angular. Seria legal dizer que o trabalho de um torque é módulo do torque, eu vou escrever dessa forma, vezes o deslocamento angular. Por pura analogia. Não poderia fazer isso por pura analogia? Isso está feito. Como é que eu calculo o módulo do torque? Já está na lousa. Módulo de F, módulo de R, seno do ângulo. Presta atenção que tem todos os ingredientes, todos os componentes que a gente precisava. Tem a intensidade da força, obviamente, quanto maior a força, maior é o torque. Tem o braço de alavanca. E, professor, mas tem o seno. Por que entrou esse seno? Para indicar que apenas a componente perpendicular ao braço de alavanca é que vai causar giro. Certo? Fala. O braço de alavanca é o vetor que liga o ponto de aplicação da força, liga o ponto em relação ao qual o torque está sendo calculado, ao ponto de aplicação da força. Esse é o braço de alavanca. Se eu aplicar uma força que é paralela ao bloco de alavanca, ao braço de alavanca, ela não vai girar. Certo? Já que eu quero girar, eu tenho que aplicar uma força que é perpendicular ao braço de alavanca. Tangencial à trajetória. Fala, já. Não. A força depende do ΔS? Não. O torque não depende. A força causa o deslocamento de algo que estava inicialmente parado. Certo? O torque causa a variação. Então, para a aula que vem, já venho com isso pronto. Eu vou resolver alguns exercícios de engenharia. Certo? Como é que é o módulo? Módulo da força. Simplesmente para me dar a componente. Porque a partir de agora, vocês como engenheiro, você faz uma construção, quando você faz uma estrutura metálica, o que você não quer que aconteça com essa estrutura? Que ela caia. Para garantir que a estrutura não caia, a somatória das forças tem que ser 0. Só isso é suficiente? Não. Porque aqui a somatória das forças é 0. Você tem que garantir que a somatória das forças é 0 e que a somatória dos torques também é 0. Tudo bem? Certo? Então, por hoje, terminamos mais cedo hoje.